Batman, Homem de Ferro, Superman, Homem-Aranha, Deadpool, por aí vai. São muitos heróis barra anti-heróis que a gente meio que conhece, são famosos, na cultura pop principalmente. Só que esse conceito de herói, ele nem sempre foi assim, tá? E acho que essa é a maior questão, o que que define um herói hoje em dia? E vamos estabelecer uma linha do tempo pra ficar mais fácil. A gente tem aí, por exemplo, o Gilgamesh, e não é aquele do anime Fate, ok? A epopeia de Gilgamesh, que é uma das histórias assim mais antigas que existem. O Gilgamesh, obviamente, ele é o protagonista da história, né? E basicamente, ele não é o herói que a gente tá acostumado atualmente. Aquele herói que tem honra, que vai na jornada por uma questão de autoconhecimento, redenção, etc, etc, etc. O Gilgamesh, ele entra na sua jornada porque o companheiro dele, o amigo dele, acaba meio que falecendo. E o Gilgamesh é importante dizer que ele é meio metade divindade, não, ele é bem mais do que metade. Ele é 2/3 divindade e 1/3 ser humano. E esse 1/3 ser humano dele que é a parte complicada, porque isso faz com que ele não seja imortal. Quando o Enkidu, que é o amigo dele, acaba ali desfalecendo, ele meio que tem que lidar com a mortalidade humana e isso deixa ele louco. Basicamente, ele então segue numa jornada pra conseguir a imortalidade. E é nessa jornada que ele passa por todo aquele processo de descobrimento, que ele passa por aquela jornada de se entender, de melhorar algumas coisas. Só que o ponto interessante é que essa jornada começa porque ele quer a imortalidade, ou seja, ele tem ainda um pouco de egoísmo. Se a gente for, por exemplo, pra Grécia Antiga agora, a gente vai ter meio que um vislumbre disso, porque lá as questões, assim, nas histórias, por exemplo, elas não se tratavam de honra, de código de ética, etc. Nem um pouquinho. Os heróis, eles iam e faziam o que tinham que fazer porque eles queriam fama, porque eles queriam honra, eles queriam a glória da batalha, etc. Pega, por exemplo, Aquiles, que é ali um personagem muito famoso, né? Ele simplesmente deixa a guerra meio que por um pouco de capricho, se a gente for colocar assim. Os heróis, eles enganam, eles trapaceiam, eles fazem o que tem que fazer pra conseguir o que eles querem. O conceito que você vai, né, ali atrás da fama, da honra, da glória e tudo mais, ele se chamava Cleos na Grécia Antiga. Os heróis que a gente pode, por assim dizer, olhar e entender, eles estão muito mais próximos atualmente de anti-heróis do que os heróis que estamos acostumados. Como, por exemplo, o Superman. O cara é a bússola moral que rege o mundo. Isso tem um motivo, a gente vai chegar lá. Só que com o tempo, assim, entraram aí algumas religiões e também entrou o gênero de romance literário. Foi entrando uma porrada de coisa e isso acabou meio que mudando a forma como se enxergavam os heróis. Porque agora, pra ser um herói, não bastava apenas ter poder divino, não bastava apenas ter grandes feitos. Porque esse era o ponto principal. Pra ser um herói, você precisava ali ter poder e precisava também ter feitos assim incríveis. Não é à toa que a maioria dos heróis das histórias anteriores, eles eram todos, quase todos, eu diria que a maior parte, filhos de divindades com os seres humanos, ou seja, eles eram semideuses. Hércules, Aquiles, tem ali algum parentesco divino, tem ali alguma chama da divindade dentro. Só que agora, se a gente avançar e pegar, por exemplo, os Três Mosqueteiros, que já foi naquela época ali em que tava o romance literário, que as religiões já tinham entrado na parada, eles basicamente levavam em consideração a honra. Mosqueteiros têm um código de ética, por assim dizer. Os cavaleiros do rei Arthur não eram diferentes, eles também seguiam ali algumas coisas. Eles faziam certas coisas por motivos bem específicos, por motivos de trazer honra pro seu rei, etc, etc, etc. E com isso a gente pode chegar nos heróis atuais, porque daí, quando foi tendo o ápice da crise, a iminência do conflito social ali, as guerras e tudo mais, as coisas foram mudando de figura. O Superman foi criado justamente como a bússola moral para as pessoas seguirem. O cara que, apesar de extremamente poderoso, de ser quase um deus vivo, é também uma pessoa gentil e humilde. O Homem-Aranha, que é um adolescente que vai tentar viver sua vida com todos os perrengues de adolescente, ao mesmo tempo em que tenta carregar o fardo de salvar ali parte do mundo. E assim vai indo. Esses heróis, eles foram moldados pra gente, pra agora. Por exemplo, o filme do Nolan, A Odisseia, o Odisseu, ele é justamente um cara complicado de lidar, porque ele mente, engana, trapaceia e faz tudo o que os heróis gregos faziam. Só que se você colocar ele assim, provavelmente, dependendo de como você faça, ele não vai ser um herói tão querido pelo público, então precisa dar ali uma jornada de conhecimento, uma porrada de coisa que muitas das vezes não se
encaixa com o personagem original. Mas ainda assim ali é leitura do Nolan, né, ele fez ali o que coisa, ele colocou aquele Agamenon parecendo o Batman pra mim, eu achei incrível, altas poses fodas, mas a questão aqui é, a gente tem, os personagens que se aproximam dos heróis, assim, gregos, por exemplo, da epopeia de Gilgamesh, desses primeiros heróis cujo o conceito era diferente. Só que a gente chama eles atualmente de anti-heróis, porque eles são muito mais próximos deles do que a gente tá acostumado. Por exemplo, em O Alto da Compadecida, o João Grilo é o exemplo perfeito disso. Ele mente, engana, rouba. No final, ele consegue enganar divindades. Então, assim, óbvio que tudo isso é pra construir ali a questão do brasileiro, a questão da fome, dos problemas sociais e mais uma porrada de coisa. Mas ainda assim, o João Grilo, ele é justamente vamos colocar o anti-herói ali, ou o herói clássico, talvez. Porque a questão dele é, ele faz o que tem que fazer pra ele conseguir sobreviver, entende? Pra ele conseguir se dar bem. Acho que um herói que se encaixa um tanto também nessa descrição do herói clássico, dali do herói, do anti-herói, eu acho que poderíamos colocar o Capitão Jack Sparrow de Piratas do Caribe. Porque muitas das vezes os métodos do Jack, eles são extremamente questionáveis. As motivações muitas vezes são erradas também. Pra conseguir a vida eterna, pra conseguir poder, pra conseguir o pérola e por aí vai. Não é o típico herói que a gente estaria acostumado, entende? Então, para a pergunta o que define um herói, isso vai depender muito do momento em que você tá, da situação política e do tipo de obra que você consome, obviamente. No mais é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu fiquei um tempo sem postar vídeo, porque como vocês podem ver, eu comprei esta belezinha que está aqui atrás. E assim, foi caro, foi muito caro. Então se você puder, deixa o seu like e a sua inscrição, porque ajuda demais. Não esquece também de me seguir no Instagram, que lá que eu posto stories e todo o resto das coisas. E aí eu consigo interagir um pouco mais com vocês. No canal secundário rolam as lives e falamos principalmente de jogos, ok? Em vários cenários possíveis. Jogos é uma coisa que eu gosto muito. Eu comprei ele também pra jogar e pra fazer live. Aliás, as lives vão voltar. Dependendo de quando esse vídeo já estiver saindo, elas podem até terem voltado. Vai lá, dá uma passadinha no canal secundário, Tocaverso, ok? E muito obrigado por ter assistido. Não esquece de deixar o seu comentário aí, me ajuda demais. Eu adoro ler as opiniões das pessoas. Eu não reajo a todas porque eu realmente não consigo, tá? Ainda sou só eu sozinho, então meio que não tem como. No mais é isso, até a próxima.